Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Antes de começar o episódio, eu já quero pedir desculpa, porque possivelmente ele vai ficar com chiado devido às chuvas que estão ocorrendo aqui no lugar onde eu tô. E não havia outro momento para gravar esse episódio. Tinha que ser agora, então já peço desculpa por isso. E confesso que para mim aqui tá bem agradável, na verdade, estar conversando com vocês com essa chuvinha de fundo. Espero que para você aí que tá ouvindo não esteja tão incômodo assim. E bom, eu escrevi e agora eu tô gravando esse episódio, o último episódio do outono, enquanto eu ainda tô vivendo algumas emoções que não estão sendo muito fáceis de lidar. Então pode ser que esse episódio soe como um desabafo. Desde o último episódio que eu escrevi e gravei, tem quase um mês praticamente, muitas coisas na minha vida pessoal mudaram. Uma delas, e a que mais vem me pegando, é em um dos meus valores bases, que é saúde. E eu não vou abrir muitos detalhes agora, porque eu sinto que não é aqui, nem o momento, mas eu gostaria de falar sobre os meus sentimentos e o que eu vejo da relação deles com o fim do outono, que tudo isso está ressoando aqui dentro. E talvez é o que eu falei antes, né? Soe mesmo como uma forma de desabafo. E mais uma vez, eu acho que alguém que me ouve poderá se identificar com a partilha. Como eu citei no primeiro episódio, o outono ele é uma estação de revisitação do passado, de encerramentos. Para quem se sente mais vulnerável e sente mais ainda as estações, no outono e no inverno é provável que sinta muito mais a introspecção e a tristeza. E com tudo isso e mais um pouco, né, ainda tem a vida em si, que acontece sem certezas e em partes também sem o nosso controle. E enquanto eu estou experimentando essa montanha de sensações, emoções, sentimentos, eu lembro de um livro que me ajudou muito no inverno do ano passado, que é o livro que eu quero trazer aqui agora para esse outono e inverno desse ano, para esse momento que eu estou vivendo, que também me cabe muito, que é o livro Quando Tudo Se Desfaz. Eu peço desculpa desde já que eu não vou conseguir pronunciar o nome da autora, mas como de costume, o link tá na descrição para quem tiver interesse. Esse livro, ele basicamente fala e busca ensinar sobre como nós podemos viver as nossas vidas quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Quando nós somos tomados pelo medo, pela ansiedade. Enfim, é um livro que eu recomendo demais, demais mesmo a leitura. E eu separei alguns trechos para trazer aqui, para compartilhar com você e comentar os mesmos com base no meu momento atual. E o primeiro é o seguinte, abre aspas. Qualquer um que se coloque à beira do desconhecido, inteiramente no presente e sem ponto de referência, experimenta a sensação de não ter onde se apoiar. É aí que nossa compreensão se aprofunda, que descobrimos que o momento presente é um lugar bastante vulnerável, e essa experiência pode ser completamente eterna e desconcertante ao mesmo tempo. Fecha aspas. Essa parte, bem como as próximas, me tocou profundamente. Eu encarei ela como uma verdade porque eu me identifiquei. Eu me considero uma pessoa sensível e eu acredito muito que através dessa sensibilidade, dessa vulnerabilidade, que a minha escrita flui. Mas nesse momento atual, enquanto eu atravesso algo que eu nunca havia antes atravessado, ou enquanto eu lido com um gatilho de um trauma e eu quero ressignificá-lo, nesses momentos eu não tenho referências. Isso é novo para mim e eu me vi mentalmente exausta enquanto eu queria entender esses momentos com a mente. Só existe o que está acontecendo agora e eu. E talvez maior do que isso, apenas a questão do quanto eu quero ou não atravessar esses gatilhos ou atravessar essa nova experiência que não é nada confortável. E nesse momento é onde o corpo todo responde que tem algo de errado, porque
A mente, o lógico, o racional, vai sempre querer resolver as coisas, achar uma solução, né? O que quer que esteja acontecendo. E aqui eu já puxo o gancho para outro trecho do livro, que é o seguinte, abre aspas. Para não causar o mal, é preciso permanecer desperto, e isso implica, em parte, diminuir o ritmo o suficiente para perceber o que falamos e fazemos. Quanto mais presenciamos nossas reações emocionais em cadeia e compreendemos como funcionam, mais fácil é conter-se. Permanecer desperto, diminuir o ritmo e observar transformar-se em estilo de vida. Fecha aspas. Eu venho cada vez mais tentando aprender a ouvir o meu corpo mais do que os meus pensamentos. Por ter uma mente ansiosa, esses pensamentos, eu sinto que eles estão sempre oscilando entre o passado e o futuro, que é, no caso, a ansiedade, né? E isso me cansa muito. O meu corpo é o único que tá aqui, agora, sentindo e até me falando através das dores o que se passa lá dentro, sabe? No emocional. E quando eu apenas reajo às emoções sem senti-las, eu posso facilmente machucar alguém com as minhas palavras porque eu estou simplesmente reagindo com a mente ou com aqueles pensamentos fantasiosos que a minha mente criou, sabe? Quando eu diminuo o ritmo, quando eu foco, e é isso que eu senti desse trecho principalmente, quando eu foco apenas no que realmente importa, em como eu tô me sentindo, apenas o que realmente importa fica na minha frente. E quanto mais eu faço isso, menos eu machuco as pessoas. Mais eu me escuto, mais eu me acalmo e eu entendo o meu tempo de falar, escutar o outro e de agir. Comigo mesmo, enfim, através das coisas. Por ser uma pessoa mais sensível, né, chorona, ou por simplesmente eu nunca consegui evitar expor a minha vulnerabilidade, eu acabo me cobrando em alguns momentos, dizendo pra mim mesma que, cara, não precisa tanto disso, calzinha. Não precisa chorar tanto. Ou então eu fico me questionando com impaciência se a vida vai ser sempre isso mesmo, esses altos e baixos, se eu sou a culpada de tudo. E eu acredito que sim, a resposta é sim para todas essas dúvidas. E aí nisso, eu relendo os trechos que eu marquei do livro, eu caí nesse trecho aqui, que eu acho que de todos é o mais longo, mas que me tocou muito. E é o seguinte, abre aspas. O desafio é a essência da vida. Às vezes ela é doce, às vezes ela é amarga. Algumas vezes nosso corpo fica tenso, em outras ele se distende e relaxa. Às vezes temos dor de cabeça e às vezes nós nos sentimos 100% saudáveis. De uma perspectiva desperta, tentar juntar as peças e finalmente organizar tudo é o mesmo que morrer, porque envolve rejeitar muito de nossa experiência básica. Há algo de agressivo nessa abordagem da vida, nessa tentativa de nivelar todos os pontos ásperos e imperfeições, transformando-os em um caminho agradável e sem acidentes. Ser plenamente humano, estar totalmente vivo e completamente desperto é ser jogado para fora do ninho o tempo todo. Viver plenamente é estar sempre em uma terra de ninguém. É experimentar cada momento como algo muito novo e fresco. Viver é estar disposto a morrer sempre mais uma vez. Do ponto de vista desperto, isto é a vida. Morrer é desejar agarrar-se ao que já temos e utilizar cada experiência para nos confirmar, parabenizar e nos fazer sentir completamente em ordem. Fecha aspas. Juro, essa parte me pegou muito. Talvez essa autocobrança não venha de mim. Talvez esses sims para todas as minhas dúvidas ali não venha de mim, mas de um gatilho, de uma crítica que eu já tenha recebido e alimentei como minha, que eu tenha acreditado e tomado como verdade. Porque, sinceramente, esse trecho que eu acabei de citar é o que eu penso da vida. E ter pessoas ao meu lado que pensam parecido me conforta. E eu quero abrir um parênteses aqui que é bom ter pessoas que pensam o contrário. Eu acho que essas pessoas sempre nos tiram da nossa zona de conforto, nos fazem ver a vida de outra forma, mas aqui eu quero falar de outro tipo de pessoa, e eu fecho parênteses. Ter essas pessoas ao meu lado que pensam parecido me conforta
porque eu sei que quando eu estiver no doce da vida, no alto, elas estarão lá ao meu lado, rindo comigo. E quando eu estiver no amargo, nos baixos, elas também estarão lá comigo, e eu com elas. Esse é o círculo que eu aceito receber e que eu acredito. Isso é que faz sentido pra mim. Enquanto nesses momentos que a vida tá um pouco confusa pra mim, por conta de turbilhão de coisas, ter uma rede que pelo menos esteja ali, ou ter pelo menos uma pessoa a quem eu possa desabafar ou pegar na mão, nesses momentos é simplesmente tudo. Porque é tudo o que importa. E experienciar ter esse alguém também me desperta querer ser esse alguém para essa pessoa ou para qualquer outra pessoa. Porque, enfim, eu vivi a importância disso. E com isso, através disso, deixo com vocês o próximo trecho. Abre aspas. Se pudermos olhar e ver a turbulência das emoções, seremos capazes não apenas de começar a agir com amizade e brandura em relação a nós mesmos, mas também de fazer o mesmo com todos os seres humanos e, na verdade, com todos os seres vivos. Ao começar a ter consciência de como repetimos esse tolo comportamento continuamente porque não queremos lidar com a incerteza, o constrangimento e a dor de não saber, começamos a desenvolver então a compaixão verdadeira por nós mesmos e pelos demais, pois percebemos o que acontece e como reagimos quando tudo desmorona. Essa consciência é que transforma a espada em flor. É assim que aquilo que parecia feio, problemático e indesejável realmente se transforma em nosso mestre. Fecha aspas. Eu nem sei aqui como traduzir o quanto esse trecho me abraçou nesse momento de turbulência. Porque a incerteza é muito constante na vida de todo mundo e talvez nós realmente nunca vamos aprender a lidar. Quando a gente acha que a gente está ali com uma inteligência emocional, com tudo em ordem, com tudo controlado, vem algo e mostra que não, a gente não tá, porque tudo aquilo não era uma certeza, era incerto. Mas olhar para o tamanho das nossas emoções, conseguir controlá-las quando necessário e se entregar a elas ou se acolher diante delas, olhar para nós mesmos com um olhar de maior amizade, essa é uma prática diária e necessária. E esse trecho me abraçou e me fez relembrar esse caminho que eu eventualmente esqueço. Até porque é sempre nos momentos em que as coisas ficam mais difíceis que a gente tende a querer cair fora. Mas eu acredito que é exatamente ali, nesse ponto, atravessando o mesmo e fazendo algo que não havíamos feito antes, que nós rompemos o hábito da mesmice para ter um resultado diferente. Ou um aprendizado que vai servir logo ali na frente. E eu finalizo a sequência de trechos com um trecho que eu falo desde o primeiro episódio, basicamente, e encontrei no livro. Abre aspas. Nunca desista de si mesmo, pois só assim nunca desistirá dos outros. Dedicadamente, procure fazer o que é preciso para despertar sua inteligência límpida, mas faça isso aos poucos, dia após dia, momento após momento. Se vivermos assim, estaremos beneficiando o nosso planeta. Fecha aspas. Bom, se você do outro lado está em um momento delicado, se a sua vida agora condiz com o outono, através das introspecções, através do frio que seja, eu espero que esse episódio /desabafo tenha sido como um abraço para você, ou que pelo menos tenha clareado algo por aí. E como eu li outro dia em um post, alguém disse que o lema da vida dessa pessoa era, abre aspas, a vida é boa até quando não está, fecha aspas. E eu acrescento a frase, a vida é boa até quando não está, porque até quando não está, ela ensina a me manter firme nos meus valores e propósitos. Até quando não está, me lembra dos meus compromissos comigo mesma e do quanto isso é importante para mim. E assim eu continuo, e continuo, e continuo. Eu espero de coração que esse episódio tenha feito sentir e sentido aí do outro lado. Eu sou sempre muito grata pela escuta de cada pessoinha que tá aqui. Vocês são muito importantes para mim. É uma honra poder compartilhar a minha jornada com cada pessoa que me ouve. Então, eu deixo aqui a minha gratidão de poder, através desses momentos, das estações, do que é muito simbólico e significativo para mim, poder traduzir o que
eu venho sentindo, o que eu experiencio da vida, os meus devaneios, as minhas analogias. É muito gratificante para mim poder ter esse espaço e ter a escuta de cada pessoa. E assim encerramos o outono e que venha o inverno. Estou grata pela tua escuta e até o próximo.